Peço perdão devido à paralisação da aula. Como vocês puderam ver no final, meu irmão me chamou e aí eu tive que atender. Vamos lá então. Então, como que se dá a coleta, né? A coleta por punção com lanceta. Então, fazer a asepsia e deixar a área secar. Fazer a punção em uma lanceta estéreo, né? Em um único movimento, deliberando perpendicularmente. Descartar a primeira gota do sangue, né? Como eu falei, né? Como eu falei, porque a primeira gota do sangue, ela possui uma quantidade, né? É uma quantidade suficiente de tromboplastina, tá? E então é, é aconselhável descartar a primeira gota. Então, coletar a amostra em um recipiente, né, apropriado, não comprimir o local durante a punção, porque não pode formar hematoma, realizar a asepsia do local após a coleta para poder evitar a infecção, comprimir para interromper a hemorragia e aplicar uma bandagem, rotular o recipiente da amostra e indicar no relatório que os resultados do teste são de sangue por punção cutânea, tá? Porque na punção cutânea, né, quando você correlaciona com a punção sanguínea comum, né, que você faz, há diferenças na concentração, você observa diferenças na concentração de anabolitos como glicose, potássio, proteína total e cálcio, tá? E também evitar áreas, né, como regiões inflamadas, que possuem edemas, tá? E cianóticas, tá? Regiões arroxeadas, que não, regiões cianóticas é quando não tem, quando não tem sangue circulante ali, tá? Bom, e aqui são alguns procedimentos, né, frente à dificuldade de visualização das veias. Né? Isso, mas Yasmin, isso a gente vai aprender mesmo na prática. Mas tem alguns procedimentos, né, que vocês com a vivência é, de você, no laboratório, na rotina do laboratório, vocês já vão, né, ficar bem craque. Só que existem alguns procedimentos que vocês podem, é, podem realizar, tá? Para poder evitar, né? Que ocorra alguns tipos de erros, né? Então, por exemplo, é, então, o primeiro deles, né, é colocar o braço inclinado para baixo, tá? Nunca com garrote, pedindo ao paciente que faça o movimento de abrir e fechar a mão repetidamente. Não se recomenda que esse procedimento não se recomenda que esse procedimento seja feito na dosagem de sódio, potássio, lactato e ácido lático, tá? Aplicar porque pode dar alteração, tá? Então, nunca colocar o braço inclinado para baixo com garrote, porque a compressão com garrote, tá? Ela pode ser que é, ocorra diferenças, né? Quando você for quantificar o sódio, potássio, lactato e ácido lático, tá? Aplicar o torniquete sempre acima do local da punção, com uma distância de 10 centímetros, ou mede lá os 4 dedos, tá? Em caso do paciente não ter condições de movimentar a mão, recomenda-se utilizar uma bolsa de água quente ou mesmo compressa para poder provocar a vasodilatação. Então, ele não pode, né? Tem um problema de locomoção, de movimentação, mobilidade, não consegue abrir e fechar a mão. É recomendável que bote uma compressa de água quente, tá? Para acontecer a vasodilatação. Obviamente, você não vai colocar aquela água em temperatura extrema e ficcionar o local, mas não, tá?
só em condições que permitam a vasodilatação. Nunca aplicar, nunca aplicar tapinhas, né, no local a ser puncionado, principalmente nas pessoas idosas, né, pois pode ser formadas, pois se forem portadoras, né, porque se elas forem portadoras de ateromas, poderá haver deslocamento com graves consequências. Então, o que é ateroma? Ateroma é o acúmulo de lipídios na camada íntima da artéria, tá? E aí, então, pelo fato, se essas pessoas idosas tiverem ateroma, tá? Poderá haver deslocamento. E aí tem graves consequências, né? Porque pode altera a glicose, tá? Altera o exame inograma. Inograma é um exame que ele é utilizado para poder medir os níveis de eletrólitos, né? O que são eletrólitos, né? Níveis de sódio, potássio, cloreto e bicarbonato, tá? E também pode alterar a quantificação de algumas enzimas, tá? Bom, também trocar a posição da agulha. Então, se a agulha penetrou profundamente, algumas falhas aqui perdão, trocar a posição da agulha. Então, se a agulha penetrou profundamente na veia, tangencie um pouco para trás, e se não penetrou o suficiente, avance até atingir a veia. Isso eu vou falar com vocês na aula prática do dia 16, tá? Se durante o ato de coleta houver suspeita de colabamento da veia puncionada, ou seja, fechamento, né? Se colabar, né? Recomenda-se virar lenta e cuidadosamente a agulha para que o bisel fique desobstruído, permitindo a reposição da luz da veia e a liberação do fluxo sanguíneo. Realocação lateral da agulha. Então, nunca se deve ser tentada para se alcançar a veia basílica, porque a veia basílica é muito próxima da, da artéria braquial. Então, recolocar a agulha, né? Então, se você errou a veia, você vai lá e vai tentar de novo, tá? Então, se for na veia basílica, errou a veia basílica, errou. Tira e tenta outra veia. Não fica tentando caçar ali a veia, porque ela está muito próxima, a artéria basílica, no caso, está muito próxima à artéria braquial, tá? Então, nesse caso, é recomendável que tire, né, e coloque na tente novamente, tá? Dando continuidade, tentar colocar material com outro tubo. Então, se utilizado, inicialmente falhar por qualquer defeito, por exemplo, por falta de vácuo. Então, por exemplo, acontece isso, principalmente em tubos que perdem a validade. E aí você vai colocar o tubo a vácuo e aí é, perdeu o vácuo e aí você pega qualquer tubo e coloca. Obviamente que não faça isso. Ah, mas eles fazem isso, as pessoas fazem isso, tá? Não são recomendados movimentos de busca aleatória da veia. Esse tipo de movimento pode ser doloroso, ficar piscando a veia lá, tentando pegar a veia, tá? Pode produzir perfurações arteriais, tá? E isso resulta em hematomas, compreensão do nervo ou lesão direta do nervo, tá?
Também não é recomendável que o mesmo flebotomista tente mais de 2 vezes uma venopunção. Então, se possível, uma outra pessoa deve ser acionada, tá? Para poder completar a coleta do paciente, ou até o médico deve ser notificado, tá? Então, não insista. Às vezes não é seu dia, não tá bem, e aí você fica coletando, e a pessoa fica nervosa. Então, é melhor passar para outra pessoa, tá? Aqui a gente tem alguns erros, né, que acontecem na coleta do sangue, tá? Isso é um pouco assim, mas eu não consigo meio que ver isso, né? Na prática vocês vão ver isso com mais frequência, né? Que na teoria vocês às vezes não conseguem visualizar, né, esses erros. Então, na prática, lá no dia, eu vou fazer esse aulão prático no dia 16, e eu vou mostrando para vocês, né, alguns exemplos de erros e algumas condutas que vocês podem ter para evitar esses tipos de erros, tá? Então, o primeiro erro aqui tá bem, ficou bem ruim a, os slides. Posicionamento inadequado do paciente. Então, pelo posicionamento inadequado do paciente, isso pode gerar erros na coleta, tá? Usar seringas e agulhas com prazo de esterilização vencido também, porque mas é mesmo, até a seringa e a agulha, sim, a seringa ela é porque pode perder a graduação. E a agulha, porque o corte dela, né, fica cego. Então, entra rasgando a pessoa, tá? Usar agulhas de calibres muito fino ou muito grossos. Fazer uma antisepsia que é inadequada, tá? Opa, peraí. Que eu meio que coisei aqui. Vou botar aqui de novo aqui. Aumentar aqui. Isso. É, isso aqui. Então, antisepsia inadequada. Aspirar o sangue violentamente após atingir a veia. Aspirar o sangue que eu digo na seringa, tá? Transferir o sangue da seringa sem retirar a agulha ou com muita pressão e sem escorrer pela parede do tubo, tá? E o uso incorreto de tubos de coleta dos tubos a vácuo, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um hemograma e você utiliza um tubo de citrato, um tubo com a tampinha azul, né? Ou então um de bioquímica sem anticoagulante. Então, é um procedimento que é errado, tá? Então, vamos lá. Vou dando continuidade aqui. Homogeneizar violentamente o sangue para misturá-lo ao anticoagulante. Também não deve fazer. Não homogeneizar o tubo com anticoagulante após colocar o sangue. Você deve homogeneizar. Produzir estase venosa pelo uso prolongado do torniquete. O que é estase venosa? Estase venosa é estagnação do sangue dentro da veia, tá? Então, quando você prolonga o uso do torniquete, do garrote, você pode provocar essa estagnação da circulação do sangue dentro da veia, tá? Deixar contaminar o material a ser utilizado na punção, deixar contaminar o material a ser na punção, né, que está 2 vezes aqui, não sei porquê. Demorar durante a coleta ou na transferência do sangue para o tubo com anticoagulante.
e puncionar veias onde esteja ligado, né, ao soro ou qualquer outro medicamento e retirar o sangue pela mesma agulha ou catéter. Jamais faça isso, tá? Por exemplo, isso aqui é curiosidade mesmo que eu lembrei agora. Uma situação em que a gente tem estase venosa é quando a gente fica muito tempo sentado em viagens longas. Quando eu morava lá em Passos, né? No primeiro ano, eu vim aqui para o Rio com menos frequência. No segundo ano, eu fui inventar de fazer pós-doc, conciliar o pós-doc aqui no Rio e a aula lá. Então eu dava aula em 6 disciplinas. Aí eu concentrei as minhas aulas todas na segunda-feira. Então, eu dava aula de 7 da manhã até as 10 horas. Só que eu dava menos tempos, né? Não era como a Estácio. Então, eu dava 1 hora e meia de uma disciplina, né? Então, assim, era bem diferente de como funciona aqui a Estácio. E então, e eu ia para casa, toda segunda-feira eu pegava o ônibus na rodoviária, que eu tinha medo de. Eu tenho medo de dirigir, né? Acho que eu já falei isso mais de 1000 vezes. Então, não tenho muita habilidade. Depois que eu bati, e aí o homem me xingou de tudo quanto é nome, eu fiquei traumatizada. E aí é um trauma que eu tenho, é dirigir à noite. Muito grande, e eu não dirijo mais à noite. Só de dia. Enfim, tem que trabalhar esse medo em mim, porque me limita de bastante coisa. Mas, enfim. Então, eu vinha de ônibus para cá, para o Rio, porque eu dava aula segunda-feira o dia todo, pegava o ônibus 11 horas na rodoviária, e aí eu vinha para cá, para o Rio. Só que ônibus direto de Patos para o Rio não tem, né? Então, eu vinha por São Paulo, vinha por Ribeirão Preto, né? São Paulo, São Paulo capital, ou Ribeirão Preto, ou eu vinha por Alfenas, né? Que é em Minas. E assim, o mínimo assim de horas que eu pegava na estrada era de 12 a 16 horas de viagem que eu fazia. Então era toda semana, para dar conta aqui do pós-doc. Aí eu ficava de terça a sexta aqui no Rio e ia embora sexta para dar aula segunda novamente. Era uma loucura a minha vida. Então, assim, ficar muito tempo, né? Aquele muito tempo ali, né? Ficar sentado durante a viagem, 16 horas ali, tudo bem que tinha parada, né? Provoca a estase venosa, tá? Tudo esse rolê para poder falar da, da minha viagem, do caos que era do Rio para Passos, de Passos para o Rio. Então vamos lá. A ocorrência desses erros, né, eles vão levar frequentemente, tá, a algumas questões, tá? Que questões seriam essas? Troca metabólicas devido à estase venosa, tá? Diluição do sangue ou contaminação pelo líquido intersticial, congestão local e hemoconcentração alterando o resultado dos testes de coagulação, plaqueta, cálcio, potássio, cortisol, colesterol, glicose, bilirrubina e hemoglobina pelo garroteamento por mais de 1 minuto, contaminação do paciente, coagulações, assim, para cada 4 ml de sangue, você deve pesar, de sangue colhido, você tem que pesar de 4 a 8 microgramas de DTA. Então, às vezes, a pessoa faz o cálculo errado, tá? E aí você tem a quantidade de sangue dissolvido no anticoagulante é inapropriada, tá? E aí forma coágulos. Erros na contagem de células por técnicas inapropriadas na punção digital,
Formação de hematomas devido à falta de compreensão do local da punção, e hemólise, né, que é a aparência avermelhada do plasma soro causada pela liberação de hemoglobina dos eritrócitos. Então, aqui, né, essa figurinha aqui, até eu coloquei na prova, igualzinho lá dos meus alunos, quando eu dava aula lá na UENG. Eles ficaram nervosos. Quase me mataram. Pelo amor de Deus, professora, que doideira. Vamos lá. Essa figura ela é muito legalzinha porque ela mostra o seguinte: ela vai correlacionar a diversidade, tá? Que se classifica em quando você faz a transficção de uma veia ou quando você tem um erro na direção da agulha e quando tem a estanose ou colabamento da veia. Então, e correlaciona com a ação de correção. Então, por exemplo, aqui, quando você transficciona a veia, ou seja, passa da veia, tá? Passa direto. Qual é a ação que você tem que fazer? Retroceder a agulha. Eu vou mostrar para vocês lá na aula prática. Quando aqui a gente tem um erro na direção da agulha. Eu cheguei,